Shalom a todos, Parashat Kitavo. Nós vamos utilizar hoje o livro Torá Vamos utilizar hoje o livro Torá do Rabino Pinchas Peli. Eu venho utilizando várias vezes para as Parashiot este Rabino porque eu gostei por demais, porque ele nos inclui muito facilmente. Nos inclui em que sentido? Quando eu comecei com o canal, nós tínhamos então aquela ideia, Bnei Noah, não é? E simpatizantes. Hoje isso foi abrindo um leque muito maior, porque as pessoas realmente que seguem, né, os inscritos do canal, as pessoas que me fazem perguntas, as que dão feedback, as que comentam e tudo mais, não se consideram nem Bnei Noah, não são judeus, porque não são judeus que me seguem, são simpatizantes, mas enfim, elas vêm de outras religiões e às vezes elas continuam em outra religião, mas gostaram do conteúdo. Então o que isso significa? Que nós precisamos aos poucos sair da nomenclatura. Como que é sair da nomenclatura? Então você não é mais Bnei Noah? Sim, nós seguimos as 7 leis, com todas as suas ditas ramificações, não é? Ou micro-leis dentro das leis, não é? Das 7 leis de Noah, nós seguimos a Torá. A Torá é uma escritura imutável, não é? Nós sabemos disso. Então, o que é sair da nomenclatura? É para que nós não nos limitemos. Aqui você é livre. Você é livre para comentar, você é livre para ser cristão, você é livre para ser evangélico, você é livre para ser budista, você é livre. E quando nós falamos que você é livre, que eu sou livre e que nós somos livres, isso deve repercutir em todos os âmbitos da nossa vida. Então qual é o nosso intuito, o nosso objetivo? Utilizarmos, não é, os conhecimentos, os ensinamentos judaicos para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento, para melhorar a humanidade e trazer esta redenção, ou buscar, ou chegar nessa redenção tão sonhada por todos nós, né? A vida de Mashiach, aquele tipo de coisa que nós já entendemos. Então sair da nomenclatura não é dizer não somos, não, é sair da nomenclatura. Bnei Noah pode fazer isso, não pode fazer aquilo, deixa de fazer aquele outro. Nós não queremos entrar nisso. O Talmud é uma obra inacabada que é de discussões do começo ao fim, de discussões sobre como fazer aquela teoria, aquelas palavras divinas pudessem ser utilizadas no nosso dia a dia. No dia a dia de quando? Num dia a dia meio que eterno, vamos usar essa palavra, perpétuo, para sempre, como na Constituição Federal, que ninguém respeita, mas está lá escrito, existem cláusulas pétreas, aquelas que não mudam, mas elas não mudam, mas elas estão sempre cheias de emenda, e tem inciso, e tem... Por quê? Porque nós precisamos pegar esse direito e trazer para os dias de hoje, naquele momento que a humanidade está. E assim saia da nomenclatura quando você for estudar, saia da nomenclatura quando você for utilizar ensinamentos judaicos, não é? Então, quando nós falamos que a escritura ela é imutável, nós respeitamos todas as religiões, todas as filosofias de vida, todas as pessoas do mundo. Afinal de contas, a Torá é da humanidade, não é de um povo unicamente. Então, quando nós falamos que ela é imutável, nós lembramos de todas as religiões, que cada uma lá tem as suas escrituras, sei lá, né, que escrituras que tem, mas elas são imutáveis também para aquela religião. Então nós vamos respeitar isso e vamos trazer para os dias de hoje um entendimento que nós possamos caber dentro, não é? E que isso faça com que nós mudemos algumas coisas, transformemos a nossa vida. Senão não faz sentido nós colocarmos cabresto, aquelas viseiras de cavalo de corrida, e ir para frente, porque disseram que é para cá, porque disseram que é para lá. Quem é respeitado aqui, no máximo, quem é imutável por completo, é a Escritura, é a Torá, né? Então, eu gosto muito do Pinchas Peli, porque ele nos inclui nisso, a todos nós. Não Bnei Noah, deixa de ser. É nesse sentido. Então nós continuamos na mesma vertente religiosa, viés religioso, nós vamos abrir a nossa cabeça. Ele traz aqui como título, como subtítulo, a dádiva da alegria, para falar de Kitavó. Sabe que eu não faço eu não faço o resumo, não é? O resumo da Parashá para trazer para nós. Eu pego uma parte,
não é? E aí eu trago um entendimento ali, uma interpretação de determinado sábio, subo nos ombros dele com o maior respeito para enxergar mais longe e trazer para os dias de hoje. Eu estou bem gripada, então eu espero que vocês entendam essa voz de gralha e que tudo corra bem no decorrer aqui do nosso vídeo. A dádiva da alegria. As pessoas citadas na Bíblia, em sua grande maioria, proferem preces, praticamente sem exceções. São preces espontâneas e nascem de determinadas situações. Há bem poucas preces pré-redigidas na Bíblia. Aqui nós estamos falando de Torá, tá? Uma delas, também conhecida na tradição judaica como confissão, é a que deve ser proferida quando da oferenda das primícias. As palavras exatas da confissão ou declaração a ser feita nessa ocasião constam na Torá em Devarim 26, 1, 11. Então esse é o pedacinho que nós vamos falar. O capítulo 26, nós estamos na Parashat Kitavô, 26, 1, 11. Ele faz aqui um textinho, eu vou ler aqui, tá? Do versículo, e nós não vamos ler do 1 até o 11, nós vamos respeitar exatamente como ele colocou aqui, porque tem aqui as palavras-chave que nós queremos abordar. Então, constam da Torá em Devarim 26, 1, 11, que diz: e quando entrares a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, a herdares e nela habitares, tomarás das primícias de todo fruto da terra, e virás ao sacerdote que estiver naqueles dias, ele dirás: declaro hoje ao Eterno teu Deus e manifesto-lhe a minha gratidão, porque entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais que nos daria. Aqui, então, você já vê aqui que ele fala, declaro, está em letra maiúscula, hoje ao Eterno teu Deus, né? O teu Deus. Chega para o sacerdote e diz isso. E manifesto-lhe a minha gratidão, porque entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais que nos dará. Então aqui ele fala nossos pais, mas quando ele chega ele fala teu Deus. Eu achei extremamente interessante isso, porque nós temos algumas separações de entendimento. Aquilo que você pode chamar de nossos pais, só o judeu pode chamar. Então, os patriarcas. Aí você fica naquela coisa, sai da nomenclatura. Sai da nomenclatura, se coloque aqui como não como uma nação, mas como uma humanidade, e entenda como é que nós podemos tirar isso e também não simplesmente interpretar isso sem a fonte, mas com a fonte bíblica de que onde é que estão essas pessoas que podiam oferecer, por exemplo, as primícias, mas que não eram judeus. Onde estão essas pessoas que chamam de nossos pais, aquele que talvez não fosse o patriarca? Enfim, achei extremamente interessante. Vou beber água. Estou bem gripadinha. Ainda bem que não passa, não é? Não, bom, depois disso, os destaques da história de Israel são novamente contados, começando por o arameu. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai até o 11, né? Do versículo 1 até o 11. Então ele só está aqui dando uma pincelada do que é que acontece depois, não é? Começando por o arameu, pontinhos, quis fazer perecer o meu pai, pontinhos, que ali peregrinou, fecha aspas, tudo mais, continuando até depois da libertação de Mitzrayim, da libertação do Egito. Essa mesma declaração é também o âmago da liturgia da noite de Pêssar. E aqui começa a ficar interessante demais, não é? A Agadá, que compreende a história de um povo a caminho da liberdade. Os rabinos nos ordenam o uso de um único e idêntico texto nos dois eventos. Quais dois eventos? O evento lá das primícias, não é? Dos frutos da terra, e o evento Pêssar, tá? O que nos mostra que a liberdade só se manifesta em sua plenitude quando se pode apontar para a verdadeira primícia que resultou do longo processo de libertação.
E só assim, com a primícia à frente, pode-se inequivocadamente declarar: declaro hoje ao Eterno, porque entrei na terra. Então, quando o povo sai do Egito, olha, pense em Pessah, né? Nós temos aqui o vídeo sobre Pessah. Quando o povo sai do Egito, então as pessoas ficam se perguntando aquela velha e boa pergunta, muito abordada por aqui no âmbito do YouTube. Nós saímos do Egito porque era Pessah, ou era Pessah e nós saímos do Egito? Então, quando você é um estudioso, e eu sei que você é, e já sabe daquela santidade do tempo, o tempo do relógio mesmo, o tempo da época, não é? Aquela santidade da época, aquilo que é mais favorável a acontecer. Então era favorável a libertação do povo do Egito, de Mitzrayim, não é? Era favorável porque era Pessah. Pessah era uma época favorável, porque nós sabemos que os pães ázimos e a comemoração ela vinha antes, não é? Nós já sabemos disso. Então existe a santidade da época. Mas por que ele diz aqui? O que é que tem a ver? A verdadeira primícia, ó, que resultou do longo processo, e só assim, com a primícia à frente, pode-se inequivocadamente declaro hoje ao Eterno, porque entrei na terra. Porque quando ele entra na terra, quando o hebreu ali, o judeu, entra na terra de Canaã, entra em Israel, vamos usar as palavras aqui para nos entendermos bem, ele planta, e os frutos nascem, e ele colhe a primícia. Aqueles primeiros frutos são a ideia inequívoca, são a prova inequívoca de que eles entraram na terra e que isso aconteceu. Então, de Pessah, quando você pensa em Pessah, quando você faz aquela Agadá, eu quero pegar o livro aqui para vocês verem, que eu comprei o ano passado. Este aqui. Eu já tinha um outro da Agadá de Pessah e é muito interessante. Da editora Sefer, vocês já conhecem. Eu acho até que eu já fiz propaganda desse livro. Ele é colorido, ele é maravilhoso, ele é detalhado, ele é muito bem feito. Ele é um livro realmente carinhoso do professor Jairo Friedin. Então, aqui tem tudo. Toda a história, toda a tradição, tudo que deve ser feito, passo a passo, não é? Mas nunca, jamais esquecendo a história que é contada para as crianças, para a família, para as pessoas na noite. É a história deste povo que sai em libertação. Então, quando você pensa nisso, esta é a primícia. O povo saiu, este processo de sair de lá, ele só termina quando da colheita da primícia, dos frutos, porque ali é inequívoco, ele saiu, não é? Ele saiu do Egito, ele se libertou, não é? Ele passou os 40 anos no deserto, ele entra na terra, ele planta a terra, não é? Ele planta na terra e ele colhe os frutos. Essa é uma parte muito importante, porque são esses frutos que comprovam que ali eles estão, que esse processo findou, se cumpriu o prometido, que era entrar na terra prometida. A história, que parecia às vezes triste e sem sentido, só agora se redime, né? História triste, sem sentido, agora com as primícias, agora ela se redime. Agora eles estão dentro. Manifestar a gratidão pela terra que o Eterno, teu Deus, te dá, não era possível até bem recentemente, até que esta terra também testemunhasse o processo de a herdares e nela habitares. Então, a terra testemunhou. Aqui eles herdaram e aqui eles já habitam, porque aqui eles plantaram e colheram. Essas são as provas, não é? A prova cabal. As primícias são a prova concreta de que isso realmente aconteceu. A dádiva de Deus e a labuta do homem são combinadas para produzir os frutos da terra, um símbolo de liberdade e uma boa razão para a felicidade. Aqui, quando olha só, meti ali um marca-texto amarelo, que é para nós não termos dúvida nenhuma. Agora deu uma escurecida. Não termos dúvida nenhuma de que
Tive que dar um pause aqui, os velhos e antigos pauses que fazia tempo que eu não dava. Eu vou repetir essa frase então. A dádiva de Deus e a labuta do homem são combinadas para produzir os frutos da terra, um símbolo de liberdade e uma boa razão para a felicidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, quando isso é combinado, por que isso funciona? Ou por que isso é melhor pensar assim do que achar que simplesmente você arremangou as mangas e teve tudo sozinho? A dádiva de Deus e a labuta do homem são combinadas para produzir os frutos da terra. Quer dizer, você pode plantar, se Deus achar por bem não mandar chuva, né? Tanto a Iure como a Malcoche, você não vai colher. Mas de nada adianta Deus mandar a chuva e mandar a chuva, o sol, enfim, se não tiver ali o homem para plantar e colher. Nós sabemos lá da história de Bereshit, não é? Tinha a terra ali, mas não tinha quem a cultivasse. Então é um trabalho combinado. E ele continua dizendo, os homens são combinados para produzir os frutos da terra, um símbolo de liberdade e uma boa razão para a felicidade. Ele utiliza o subtítulo dádiva da alegria. Mas por que é um símbolo de liberdade? E aqui ele explica, a alegria é algo que brota espontaneamente quando alguém chega a ver as primícias de seu trabalho. Porque então a Torá ordena, e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus te tem dado, em seu versículo 11. Porque assim, olha só, se a alegria é algo que brota espontaneamente quando alguém chega a ver as primícias, por que ele fala, e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus tem te dado? Ele tem te dado, ou você se alegrará espontaneamente pelos frutos do teu trabalho? Quando ele diz aqui, a alegria é algo que brota espontaneamente, eu me lembrei das primícias do meu trabalho. Então lá quando eu tinha meus 12 anos, e eu vou trazer essas histórias, não é para você saber da minha vida, é para você lembrar da sua, é para você se colocar nessa história, porque esse é o nosso trabalho, trazer a Torá para nós, para os dias de hoje. Então eu tinha lá meus 12 anos e nós dançávamos num grupo folclórico da cidade. E esse grupo folclórico da cidade, eu tinha 12 anos, tinha vários grupos menores, né, de idade, mirim, juvenil, adulto, tudo mais. Então aqueles que iam aprendendo mais, as dancinhas e tudo mais, ensinavam os mais novos. Então com 12 anos eu dava aulinhas de dança. O que acontece é que, aqui é falado patrão do CTG, o nome. Foi determinado que as crianças, que os adolescentes que ajudavam os outros, não é, com as danças, que ensinavam, recebessem em dinheiro. Então nós recebíamos, claro que não era um salário, sabe-se lá quanto que era. Eu me lembro que eu ia no Boticário na época e comprava tudo em perfume, creminho, coisinhas assim. Eu não comprava livros de Torá com 12 anos. Então, quando eu recebi pela primeira vez, essa foi a primícia do meu trabalho. O primeiro recebimento por algo que eu realmente fiz. Não foi um dinheiro dado pelo pai e a mãe ou por alguém mais velho, alguém que quisesse, mas foi o fruto do meu trabalho, foi a primícia, foi o fruto. E aqui brota a alegria, a felicidade espontânea. Então ele pergunta assim, se ela brota assim espontaneamente, por que está escrito e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus te tem dado? Então, é Deus que te dá ou você é que conquista? É uma combinação de todas essas coisas. Então a nossa primícia do nosso trabalho, e depois isso é repetido, assim como o Pêssar é repetido todos os anos, a primícia de todos os anos do nosso trabalho, ela é percebida e ela é uma alegria. Ela realmente é uma alegria. Mas então por que da pergunta? E ele vai explicar. Porque muito frequentemente não nos alegramos tanto quando acontecem coisas boas, quanto nos queixamos e lamentamos quando ocorre o inverso. Aqui ele não está dizendo assim, porque muito frequentemente não nos alegramos tanto quanto. Porque assim, ele não está dizendo aqui aquele fato que nós também temos que saber, que é agradecer as bênçãos, compreender e agradecer aquilo que parece maldição,
como uma gripe, por exemplo, agradecer da mesma forma, porque tudo tem uma razão de ser, não existem coisas ao acaso. Nesse momento aqui, ele não está falando isso, neste momento ele está mensurando valor. Ele está dizendo, por que que a alegria que nós sentimos quando coisas boas acontecem, comparado às reclamações que nós fazemos quando as coisas não são boas, é muito diferente, o valor é muito maior das reclamações. Nós reclamamos muito mais quando não está bom do que nós ficamos felizes quando tudo dá certo, ou quando, como diz ali, não nos alegramos tanto quando acontecem as coisas boas como quando nos queixamos. Então nós temos que nos alegrar mais com as coisas boas e nós temos que nos queixar menos quando as coisas não estão boas. Na verdade, nós não temos que nos queixar, nós temos que dar um jeito ali, saber que aquilo vai passar, não é? E tentar entender. Quando se combina duas coisas, dádiva de Deus, você não colhe coisa nenhuma se não tiver uma época ali certa, não é? De plantio e de colheita, assim como você não faz isso sozinho, se Deus não quiser, não é? Deus não tem por que fazer isso se você não estiver ali para ter a sua labuta, para fazer a sua parte, que é o plantio. Então, não é esperar que tudo caia do céu. Não tem mais maná na nossa vida de hoje. E ainda assim nós tínhamos que ir buscar. Então, quando ele combina duas coisas, ele faz a analogia com isso, com essa alegria que não é tão grande assim, se comparada às nossas queixas de quando as coisas não vão bem. É uma dádiva divina especial, de fato, a capacidade de alegrar-se com as coisas boas. Uma dádiva mesmo. Há os que afirmam que está chovendo quando recebem respingos de cuspe e há outros que gritam cuspe quando está realmente chovendo. Eu nem preciso explicar, não é? Os dois tipos não condizem com a imagem de uma pessoa livre que recém começou a construir uma nova sociedade sadia na nova terra. E te alegrarás com todo o bem. Deve-se agradecer por toda e qualquer bênção que nos seja concedida. Então, sim, nós temos que agradecer por tudo. E aquilo que não parece uma bênção, ali nós precisamos parar. Deus não está mais oculto ali, ele está mais revelado, porque ali ele nos instiga, nos estimula a ver o que está acontecendo. Então, se nós quisermos construir uma sociedade que realmente mereça, uma sociedade na nova terra, como diz ali, nós precisamos entender e agradecer aquilo que é bom e aquilo que não é. Tirar um proveito de tudo, tirar a primícia, não é? E agradecer pela primícia. Então, todos os anos isso acontece, não é? A gente sabe que logo vai chegar o Rosh Hashanah. Quero deixar aqui o vídeo de Rosh Hashanah vai ter, talvez eu fale de datas, que não é deste ano e tudo mais. Você vai no rabad.org, que lá nós temos as datas e os horários de tudo de cada ano, porque nós sabemos que cada ano modifica um dia, 2 dias e horários. Então está lá, sabendo que Rosh Hashanah está chegando, sabendo porque nós estamos não só dentro do calendário, mas nós compreendemos a finalização da Torá aqui, o Devarim se aproximando ali do final. Nós entendemos que eles estão agora entrando na terra, que agora eles têm a primícia do seu plantio e tudo que está acontecendo na Parashat Kitavô agora. Bom, deixa eu ver onde que eu estou. Como a declaração a ser feita quando da oferenda das primícias está expressa na Torá com todas as letras. Os rabinos das gerações subsequentes tentaram entender o significado específico de cada uma de suas palavras. Depreendem do texto, por exemplo, que só aquele que for dono de um pedaço de terra pode recitar a declaração e manifestar sua gratidão por primícias, já que não haveria fruto se não houvesse a terra. Quando a gente lê alguns sábios dizendo, e só essa terra e essa terra é só deles, e eu também lembrei dessa primícia do meu primeiro emprego, porque eu não era a dona do CTG.
e também porque eu não era a dona nem mesmo da ideia, mas eu era aquela que trabalhou a terra, eu era aquela que deu as aulinhas de dança. Então aquele primeiro salário era uma primícia, não é, dos os frutos do meu trabalho, e muito merecidos. Então a gente vê os sábios do Talmud discutindo aqui, se não tivesse terra, se não tivesse o CTG e os patrões, e se eles resolvessem não pagar, não haveria como agradecer as primícias, porque você nem tem terra, e sem terra você não pode plantar. E aqui nós vamos entender uma inclusão desse rabino, uma inclusão. Não é essa inclusão aí bem maluca dos dias de hoje, é uma inclusão de todo mundo no todo, de todo mundo no sentido da criação. Não faz sentido um Deus bondoso, grandioso, onisciente, onipresente, único. Não faz sentido a unicidade de Deus se ele não for não só único, mas se ele não for para todos. Eles também estabeleceram na Mishnah, o primeiro código de lei judaica oral, por volta do ano 200 da Era Comum, que um prosélito pode participar da oferenda das primícias, mas não pode recitar o texto da declaração que diz: a terra que o Eterno jurou a nossos pais que nos daria. Então ele não pode dizer isso, não é? Ele não pode recitar esta parte, mas ele pode participar da oferenda, que certamente não são ancestrais do prosélito, né? Esses pais, aqui que diz, né? O Eterno jurou a nossos pais, que não seriam dos prosélitos, né? Os convertidos e tudo mais, porque se converteram, não é? Por exemplo, mas não são judeus de nascença. Esse preceito, que deve ter sido penoso para o prosélito, foi revogado pelo grande codificador medieval da lei judaica, graças a Deus, Maimônides, que determinou em sua Mishneh Torah, Bikurim 4:3, que um prosélito, tal como qualquer israelita, deve oferecer as primícias e recitar o texto completo da declaração. Entenderam por que é que nós entramos aqui? Então não é do judeu, não é todo mundo. Entender? Então o prosélito pode. Então nós conseguimos aqui entender, não há uma conversão, mas há um segmento, não é? Há uma fé, há uma crença e há um respeito, há um seguir os preceitos, sendo ou não Beneinô, aqui. Então nós nos incluímos aqui. Bom, onde é que eu estou? Como não há outro caso em que Maimônides tenha sido contrário às normas da Mishnah, esse caso excepcional foi muito discutido no mundo erudito judaico, eu só imagino. Ele já era meio polêmico, olha lá, ó, o Rambam. Já era meio polêmico, não é? Mas aqui é a única vez que ele dá o contra realmente, não é? Então, por isso foi muito discutido no mundo erudito judaico até algumas décadas atrás. Quando ele fala em décadas atrás, nós estamos nos referindo aqui no Rabino Pinchas Peri, que nasceu em 1930 e faleceu em 1989. Então, ele está falando da década de 60, por exemplo, tá? Eu vejo como que é moderno. Eu disse, ele é muito moderno, muito bom. Bom, quando foi, há décadas atrás, quando foi descoberta e publicada uma carta de Maimônides, até então desconhecida. Nesta carta, bastante citada desde então, Maimônides dirige-se a um prosélito, um árabe, cujo nome, Abdul Allah, é agora Obadia, ambos significando servos do Eterno, que lhe perguntou aflito como ele, um descendente de pagãos, poderia, sem mentir, proferir as preces que incluem Eterno teu Deus, Deus de nossos pais, sabendo que o Deus de Israel não era o dos seus ancestrais, não é? Nós vamos entender aqui que muda o Deus de nome para cada povo e religião, mas a divindade
é uma só. Nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, nós não vamos aqui nem discutir, nem colocar uma pulguinha atrás da orelha, mas se ele é um, então ele é um. Um não é meio. Então aquele nome, qual a divindade criadora, não é? Emanadora, criadora, chamada, um nome que ela é chamada lá do outro lado do mundo, não diz respeito a ser outro, senão não é monoteísmo, senão, ou melhor dizendo, não é único, senão não há unicidade. Então, os nomes podem ser vários, mas Deus é um. Então, ele vem aqui com essa preocupação aqui, não é? Como é que ele vai dizer isso? Ele não quer mentir. Se ele proferir, ele vai mentir, porque eterno teu Deus, sabendo que o Deus de Israel não era um dos seus ancestrais. Maimônides respondeu, instruindo a recitar todas as preces na íntegra, uma vez que o próprio Avraham era um prosélito. Vamos lembrar que Avraham vivia num lugar, não é? Ur-Kasdim, idólatra. O próprio pai tinha a lojinha lá, a gente sabe, né? A fabriqueta de estátuas idólatras. Então, há uma idolatria de onde ele vem. O mundo mesopotâmico era outro. Então, ele era um prosélito, ele não nasceu um judeu. Ele não nasceu um judeu. Assim como tudo foi formado depois, ele não era um judeu. Então, ele era um prosélito, convertido da idolatria para os verdadeiros caminhos de Deus, e que, de certa forma, todos aqueles que seguem seus caminhos, incluindo seus discípulos e todos os prosélitos, são descendentes de Avraham. Então, pensem comigo, nós somos filhos de Noé, descendentes de Avraham. Isso não faz nenhuma diferença se você está neste lado do mundo ou no outro lado do mundo. Aqui Maimônides enxugou, é óbvio, porque ele está falando dentro do entendimento judaico. Então ele faz esse link com Avraham, não é? Para justificar que este prosélito árabe pode recitar sem estar mentindo, proferir ali as preces. Mas nós queremos ir adiante. E não é dando contra Maimônides. Maimônides foi só o gatilho aqui para nós entendermos que não faz diferença nem mesmo se uma pessoa vem de uma vertente abraâmica ou não, a sua igualdade com os demais. O que nós estamos falando aqui, que nessa prece, obviamente, não vai ser uma religião lá do outro lado do mundo, uma religião, sei lá, eu não quero falar nomes aqui, é que vai fazer essas preces. Não vai. Cada um vai ter lá o seu jeito diferente. Provavelmente até tenho preces daquela primeira colheita, porque foram coisas muito importantes no passado, mas aqui ele se detém justamente a falar da vertente abraâmica das religiões. Quando você abraçou o judaísmo, assegura Maimônides, falando para Obadia, Avraham passou a ser seu pai também. E não há qualquer diferença entre aquele que nasceu judeu e você. Entenderam? Também por conta dessas minúcias, desses pedacinhos de frase, seja de Maimônides, seja do entendimento do Rabino Pinchas Peli, que eu quis trazer desse Rabino e deste livreto, que é muito maravilhoso, mesmo que ele seja fininho, que ele seja simples, porque ele nos coloca dentro sem nos deixarmos com vergonha, ou com dedos, ou não sabendo se podemos, se não podemos, ou que estamos mentindo. Ele deixa claro, você segue, vou ler aqui de novo. Quando você abraçou o judaísmo, você abraçou o judaísmo? Eu abracei o judaísmo. Eu não sou tacanha, eu não emburreci, eu não tenho viseira. Eu sou muito livre no meu pensamento, mas eu abracei o judaísmo. Foi o judaísmo que eu escolhi para seguir. Então, diz Maimônides, Avraham passou a ser seu pai também. É um patriarca nosso também. Porque afinal de contas ele é o patriarca então do judaísmo. Isso quer dizer que o judaísmo não é perpetuado somente geneticamente, mas também pela fé. E assim, quando alguém adota o judaísmo, adota não apenas uma crença religiosa, mas a história de um povo. Essa questão também é abordada por Ruth, o protótipo de prosélito. Nós sabemos que a bisavó
do rei David era moabita. Ela não era judia. Ela resolveu se converter, ela abraçou o judaísmo, então ela era uma prosélita. Então, como é que nós estamos falando da bisavó do rei David? Como é que nós estamos falando de Avraham Avinu e nós vamos ficar achando que não, esse não pode, aquele pode, o Bnei Noah pode, não sei quem não pode. Então todos podemos, porque nós abraçamos o judaísmo. Quando está para se converter à religião, desculpa, eu estava contando a história de Ruth. Quando está para se converter à religião da sogra, Naomi, né? Ruth disse: teu povo será meu povo. Antes mesmo de dizer, e teu Deus será meu Deus. Isso está no próprio livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Então ela disse, o teu povo será meu povo. Ela abraçou o povo de Naomi. Ela abraçou o judaísmo desse povo. Antes mesmo de dizer se o Deus é meu também ou não. Ao adotar a religião judaica, o convertido se junta ao povo judeu e à sua história, Avraham, Yitzhak e Yaakov, a quem a terra foi prometida. São também ancestrais dos prosélitos que podem, justificadamente, recitar o texto completo da oferenda das primícias. Esse ponto de vista de Maimônides, contrário ao da Mishnah, é defendido pelo Rabi Judá, citado no Talmud de Jerusalém. Não é o Talmud que nós usamos frequentemente, que é Bavli, que é da Babilônia, é o Yerushalmi, tá? Que interpreta o versículo em Bereshit, no qual Deus diz a Avraham, porque pai de uma multidão de nações te fiz, para incluir na paternidade de Avraham os gentios que adotaram a fé e o povo de Avraham. A gente não para escutar o que lê, a gente não para entender o que nos ensinam, o que nos ensinaram, o que está ali na Torá. Quando ele diz aqui, porque pai de, olha só, esse aqui está no Talmud, tá? Yerushalmi. Porque pai de uma multidão de nações te fiz. De nações. Então não é só da nação judia, da nação judaica, da nação não sei o que, é de nações, incluindo toda a humanidade que abrace a tradição, que abrace a religião, que abrace a escritura. Não é só simplesmente escolher as coisinhas boas. Eu quero só as festas, mas a tzedakah não quero dar. Eu quero só colocar aqui o lencinho na cabeça, mas eu vou... Entende? Não é assim. Então é tudo, é abraçar ali. Ainda assim com liberdade. Essa foi a nossa contribuição para essa semana, para Parashat Kitavot. Eu gostei muito, eu me senti incluída, eu me senti abraçada, eu me senti junto e muito feliz porque me lembrei dessas primícias. Que primícias são essas? Além da historinha que a gente conta. Compre esse livro, viu, gente, para pensar. Que a gente, essa primícia que ela é repetida, esse agradecimento, essa oferta do nosso primeiro salário, da nossa primeira frutinha, o que isso significa, o que isso renova e o que isso deve trazer para nós? Alegria, uma combinação, como ele diz ali, uma combinação da dádiva de Deus, que é o quê? Que é o sol, que é a chuva, que ele manda, não é? Ele manda através do quê? Da sua natureza. Então você vai olhar e vai dizer, mas é graças à natureza. A natureza é que é de Hashem. Então é através da natureza, criação de Deus, que nós temos as estações do ano, que nós temos a terra propícia para um plantio de uma coisa, para outra. É através dessa chuva, é através desta natureza, é através de dádivas, é através de graças também de Deus que nós temos aquele emprego, que nós conseguimos realizar aquele serviço, que nós conseguimos comprar uma casa com o dinheiro que nós obtivemos do nosso trabalho. Esta é a primícia que deve ser respeitada, que deve ser oferecida, que deve ser uma gratidão eterna todos os anos, quiçá todos os dias, mas aqui nós temos
essa repetição de todos os anos fazer isso. Então essa oferta não é só da fruta que nasceu da terra. E quando ele diz que a terra testemunha isso, é esse lugar onde você trabalhou, é os frutos, são as pessoas que você atingiu com o bem que você produziu fazendo aquele serviço, porque a gente sempre faz um bem para alguém quando a gente está trabalhando, quando a gente leva alguma coisa para alguém, seja o serviço, o trabalho, o emprego que for. Esse emprego e essas pessoas às quais você beneficiou, você fez bem, nós fizemos bem, são a terra que testemunha, não é? As primícias do seu esforço e do seu esforço combinado, da sua labuta combinada com a dádiva que vem do céu. É uma mensagem muito importante para nós essa. E a outra mensagem que eu tiro muito claramente disso é esta nossa mania, essa nossa talvez preguiça, essa má educação mesmo, esse ranger aqui de dentes, esse ego exacerbado que fica reclamando muito mais das coisas que não estão muito boas como queria, do que realmente felizes com elas quando elas estão tudo bem, com as bênçãos que nós recebemos. Vamos melhorar isso. Não é simplesmente olhar para uma maldição e pensar, deve ter alguma coisa boa ali que eu vou retirar. Não, é ficar muito mais feliz com a coisa boa do que triste com a coisa ruim. Porque um pouquinho triste a gente vai ficar, mas isso não pode ser maior do que a felicidade. Por isso ele usa a frase Por isso ele usa a frase a dádiva da alegria como subtítulo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês ofereçam as primícias, que vocês se sintam muito felizes, mas combinados com Deus. Sem a vontade dele, nada acontece. Agora, sem a sua labuta, não tem sentido ele colocar a sua vontade aqui em prática, porque não tem quem cultive a terra. Essa é a parte que a gente lembra que Deus nos ama. Então eu vou ler hoje para nós o Salmo 70, ficar muito feliz sobre nós estarmos chegado até aqui em Kitavô. E também quero lembrar que eu não disse, mas é Boker Tov, Tzacharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, tudo isso, e pedir desculpas pela escuridão que realmente ficou por aqui, porque eu estou vendo que está difícil, uma iluminação que ficou escura. Continuamos no inverno eterno, no Rio Grande do Sul. Salmo 70. Ao mestre do canto de David, Lerasquir. Apressa-te, ó Deus, em meu socorro. Traz-me tua salvação, ó Eterno. Que sejam frustrados e humilhados os que buscam te tirar a vida. Que retrocedam os que me tirar a vida, me desculpe. Que retrocedam fracassados os que me desejam mal. E que recuem envergonhados os que me dirigem zombarias. Mas que se alegrem e regozijem todos os que te buscam, e que sejas exaltado pelos que anseiam por tua redenção. Quanto a mim, sou desvalido e estou oprimido. Apressa-te então para mim, ó Eterno, pois só tu és meu protetor e minha ajuda. Apressa-te, pois não te demores. Amém, amém, amém. Shalom a todos e até a próxima Parashá.